Boa noite a todos. Em primeiríssimo lugar, eu queria pedir encarecidamente desculpas pelo atraso. Nós tivemos algumas dificuldades técnicas que não devem se repetir, tá? Então, desculpas por hoje. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer pelo interesse no nosso mini curso de Filosofia e Direito Privado. É uma alegria ter vocês conosco. Hoje eu vou, excepcionalmente, também ocupar um pouco o tempo, o nosso tempo com uma apresentação do curso. Depois quero fazer alguns agradecimentos também, antes de passar a palavra para o palestrante do dia. Então, começar com uma ideia do curso, né? Acho que o curso parte de uma premissa, né, de que quem gosta, quem se interessa por direito privado tem que conhecer a investigação filosófica relativa ao direito privado, né? O nosso estudo do direito privado não é completo, né, se nós não incluímos nele a filosofia do direito privado. E, então, a ideia do curso é apresentar para vocês alguns autores, autores contemporâneos, participantes do debate contemporâneo sobre filosofia do direito privado. Isso ocupa pouco mais do que a metade do curso, né? E mais ao final nós vamos ainda apresentar para vocês alguns filósofos que não são propriamente filósofos do direito privado, né? Que não se dedicaram a tratar do direito privado. O direito privado não é o centro da atenção deles, mas são filósofos que oferecem perspectivas que são também úteis para se pensar sobre o direito privado. Eu queria falar um pouco sobre o contexto desse debate, né, que nós vamos apresentar para vocês. Então, vocês já devem ter notado, são autores anglo-saxões. E por que isso, né? Na verdade, não é algo que é peculiar aos países anglo-saxões, mas esses são países em que, mais do que em qualquer outro lugar, a partir da segunda metade do século passado, ganhou muita força, né, ganhou voga, o que se chama de análise econômica do direito, né? Então, uma abordagem do direito sob a ótica econômica, né, que teve o direito privado como um dos seus principais objetos, tá? E que apresenta, então, uma maneira peculiar de ver o direito privado, né? É uma visão instrumental do direito privado, trata o direito privado como um meio de maximização do bem-estar. Nesses países em que a análise econômica teve mais vulto, né, logo começou uma reação, né, daqueles que não se contentavam com essa visão instrumentalista do direito privado, e que então fizeram um esforço para resgatar o direito privado dos economistas, vamos dizer assim. Então, os autores que nós vamos estudar na primeira parte do curso, né, até lá o sétimo, oitavo encontro, são autores que fazem parte dessa reação, né, contra a visão econômica do direito privado, e que então, para responder aos economistas, tiveram que se fazer uma pergunta milenar sobre os fundamentos do propósito do direito privado. Então, esse é o contexto do debate que nós vamos apresentar para vocês, certo? Esse é um curso, não é um curso para iniciados, né? É um curso para quem gosta de direito privado e para quem, então, tem interesse em se familiarizar com autores que não são tão conhecidos no Brasil, tá? Então, são palestras para iniciantes. É bastante recomendável, né, tanto quanto o tempo permitir, né, se vocês puderem se preparar para as palestras com as leituras que cada palestrante indicará previamente, isso é aconselhável, tá?
que mais? Acho que sobre o andamento do curso é isso, né? Nós vamos começar afora hoje, né? Às 6 horas, às 8 horas. As palestras devem durar 45 minutos e depois nós temos o tempo restante para perguntas de vocês, que então nós pedimos que vocês façam pelo chat. Então, essa é a ideia do curso, certo? Eu, antes de, então, passar a palavra para o palestrante de hoje, queria fazer alguns agradecimentos, né, dar alguns créditos. Então, primeiro lembrar que esse minicurso é um minicurso promovido pela Associação Serras de Minas. Se vocês não são associados, estão conhecendo a associação agora, eu os convido a acompanhar o trabalho da associação. É uma associação, não é uma associação de direito privado, é uma associação que se ocupa de temas gerais de direito e filosofia. Então, se vocês, se estão aqui, eu imagino que tenham interesse, né, eu convido a acompanhar o trabalho da associação, se gostarem, a se associarem. A associação tem atividades que são abertas ao público, como este curso, mas tem também atividades que são exclusivas para associados. Então, convido que vocês visitem as páginas da associação nas redes sociais e se gostarem, se ficarem interessados e quiserem apoiar o nosso trabalho, que se juntem a nós. Eu queria, em especial, agradecer o trabalho dos meus colegas de diretoria. Eu, hoje em dia, faço parte da diretoria da associação, junto com alguns colegas que eu queria nomear, então, que são o Davi Gomes, o Franklin Dutra, a Rafaela Leite, a Luciana Reis, e, em especial, o Iago Condé, que está conosco aqui hoje, é o idealizador desse curso, tá? E fez um trabalho formidável, trabalho hercúleo mesmo, de organização. Nós estamos todos nos adaptando, embora, né, já são alguns meses de atividades remotas, mas essas atividades assim são ainda uma novidade, tá? Então a nossa diretoria e o Iago em particular trabalharam duro para que esse curso acontecesse. Eu também fico muito feliz de dizer que o minicurso conta com a parceria da Associação Mineira de Professores de Direito Civil, a AMPDIC, e queria, então, a esse respeito, agradecer a AMPDIC e, em particular, ao presidente da associação, Gustavo Ribeiro, que prometeu que estaria conosco hoje, né, espero que esteja mesmo, e a dois colegas meus queridos da UFMG, que são mentores dessa associação, né, e responsáveis pelo trabalho que ela faz também, que são o Giordano Bruno e a Mariana Lara. Tá? Então, agradeço a todos eles pelo apoio, tá? Pela parceria para realizar esse curso. E, sem mais, tá? Então, eu quero apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, né? Eu não referi isso no início, né? Mas eu fiquei muito contente de ter conseguido montar esse curso, basicamente com professores e alunos de pós-graduação da UFMG. Não é por bairrismo, mas é porque nas universidades é muito importante que haja centros de pesquisa, né? Que em uma universidade não haja professores, cada um trabalhando sozinho, né, com seus interesses, que haja diálogo. E eu acho que ter conseguido fazer esse curso, como eu disse, né, temos alguns convidados ilustres de fora, mas o grosso da nossa equipe é de professores e alunos da UFMG, me alegra bastante, é um sinal de que tem se formado na UFMG um interesse por esse tema, né, e aí um convite, né, para quem ou já gosta, ou passe a gostar depois do curso, né, que venha estudar conosco, venha debater conosco, porque, então, a UFMG é um lugar no Brasil em que nós estamos interessados em filosofia do direito privado.
Então, o nosso palestrante de hoje, palestrante estreante, é um aluno muito querido da UFMG, o Davi Osni, já é mestre, é aluno de doutorado atualmente na UFMG e também professor na Fundação João Pinheiro. Eu hoje, nos demais dias, vou me limitar a fazer a apresentação do palestrante, porque quem vai apresentar o autor-tema é o próprio palestrante, nada melhor do que quem se preparou para falar do autor para apresentá-lo para vocês. Então, agradeço a atenção de vocês, peço mais uma vez desculpas pelo nosso atraso, para ter sido só hoje, e passo a palavra então ao Davi, quero ouvi-lo, Davi, muito obrigado por ter aceito o convite, é contigo agora. Eu já estou. Gente, eu já estou. Sim, Davi, pode falar. Desculpa, gente. Porque agora que apareceu ao vivo aqui para mim, peço perdão aí por essa confusão inicial. Eu queria começar, aproveitando o gancho aí das palavras do Leandro, agradecendo não só a oportunidade, mas principalmente o trabalho que a Associação Serras teve de elaborar esse mini curso, que de fato é de um tema interessantíssimo, de vários temas, de um grande tema de pesquisas que é interessantíssimo, não só pelos autores que serão trabalhados, mas pela própria importância do tema hoje para a gente, Eu vejo que, inclusive, me parece que houve um grande número de inscrições para o mini curso, e eu vejo que essa grande demanda pelo tema não é só de pessoas que simplesmente gostam do assunto de filosofia e direito privado, mas porque há hoje em dia uma carência muito grande de temas relacionados à teoria e metodologia nos estudos de direito privado que a gente faz no Brasil. Então, assim, ter essa oportunidade de conversar sobre esses temas é importantíssimo, e eu espero que atenda também a demanda de todos, tá? Eu vou compartilhar minha tela, eu fiz uma pequena apresentação de slides, porque como é um curso, como o Leandro disse, para iniciantes, e é um curso onde acredito que poucas pessoas de todos os inscritos tenham tido a oportunidade de ler os textos indicados, pelo menos ler todo o texto indicado completo. Eu confesso que eu indiquei um texto relativamente grande. Eu fiz uma apresentação de slides para guiar a nossa apresentação, E vou compartilhar com vocês para que vocês possam me acompanhar, ok? Eu coloquei o nome da minha apresentação sobre a questão do método político, do método fairness político, que eu acho que traduz bem esse trabalho do Julius Coleman, que é o autor que nós vamos trabalhar, ok? Para começar a apresentação, nós vamos começar aqui de início vendo quem é o Coleman, Nós vamos conhecer um pouquinho do autor. O Coleman, ele foi professor na Universidade de Yale durante quase a vida dele inteira, Professor tanto de jurisprudência, gente? Jurisprudência aí no sentido de estudo do direito, E não necessariamente de produção de decisões judiciais. E se eu me referir novamente a essa palavra durante a apresentação, eu vou estar me referindo nesse sentido, ok? E também professor de filosofia, tá? O Julius Coleman, ele era professor de racionalidade prática, de tomada de decisão racional, assim por diante, ok? De temas gerais que estão inseridos na tradição analítica da filosofia anglo-saxã, ok? E ele, como vocês vão ver, é um autor que está profundamente também inserido nessa tradição. O próprio método dele, que a gente vai ver por alto hoje, vai mostrar para a gente o quão inserido ele está nessa tradição da filosofia analítica, ok? O Coleman, gente, ele teve alguns temas principais de estudo ao longo da vida, apesar dele ter escrito sobre muitas coisas, se vocês forem pesquisar na internet, os dois temas pelo qual eu acredito que ele seja mais conhecido os temas de filosofia do tort law, tá? Que é um dos temas que a gente vai trabalhar hoje, e os temas relacionados à teoria sobre positivismo jurídico e conceito de direito, tá?
Inclusive, esse livro em que teve indicado o texto dele, que foi a parte 1 do livro, que chama-se o The Practice of Principle, tá? Ele trata da filosofia de Tort, essa parte inicial que a gente vai ver, mas o restante do livro trata sobre uma específica defesa que o Julius Coleman vai fazer do que é chamado um positivismo inclusivista na tradição anglo-saxã, né, que dialoga com teorias do Hart, do Joseph Haas, do Dworkin, assim por diante, tá? Mas nós não vamos tratar dessa parte, apesar do que o que ele vai falar, do que a gente vai conversar, ele está o tempo inteiro pensando nas justificativas que ele vai dar para essa parte do trabalho dele, tá? Para o Coleman é muito caro trabalhar de forma única toda a teoria, mostrar que o que ele defende dentro do campo do tort law é também o que justifica o trabalho dele na parte de positivismo jurídico, ok? Eu coloquei as principais obras dele aí embaixo, para quem tiver curiosidade de procurar, tá? O Risks and Wrongs é um trabalho extenso, que vai trabalhar bastante filosofia de tort, mas trabalha também todo o plano de fundo de filosofia do direito privado em relação a questões de análise econômica do direito e de liberalismo e paradigma de mercado, tá? O Markets, Morals and the Law, eu confesso para vocês que eu não conheço profundamente, mas acredito que ele vai trabalhar de tratativas semelhantes ao Risks and Wrongs, e o Practice of Principle, que é o que a gente vai trabalhar hoje, vai tratar na parte 1 dessa questão da filosofia de tort, e depois no restante do livro sobre a questão do positivismo jurídico, ok? A parte que nós vamos trabalhar hoje do Julius Coleman, ela é dividida, basicamente, eu dividiria em três grandes momentos do argumento que ele vai trabalhar nessa parte 1, que eu vou explicar melhor qual que é daqui a pouco, para a gente começar a conhecer o autor, tá? No primeiro momento, ele vai apresentar o método dele, que ele chama de método pragmático, tá? E vai mostrar, vai exemplificar esse método, como funciona na prática, a partir da explicação que ele faz do Instituto de Tort Law, a partir do princípio da justiça corretiva, tá? E eu vou me tratar o tempo inteiro, gente, na palestra ao Tort Law, que é o objeto de estudos do Coleman, porque muitas vezes, apesar da gente quase automaticamente traduzir Tort Law para responsabilidade civil, os institutos não são idênticos, tá? A responsabilidade civil inclui alguns elementos de estudo que não necessariamente estão inclusos no Tort Law, e o contrário também é verdadeiro. O Tort Law trabalha alguns quase delitos, né, na teoria deles, e também algumas condutas sem dano que para nós não recairiam sobre a responsabilidade civil. Então os institutos não batem exatamente. Então, para evitar confusões, para não achar que o que eu estou falando aplica-se diretamente ou imediatamente ou sem qualquer tipo de pensamento à responsabilidade civil, eu vou falar o tempo inteiro do Tort Law, tá? Então, esse vai ser o primeiro momento da apresentação, onde ele faz essa exemplificação de como se aplica o método pragmático dele, a partir da compreensão do Tort Law do ponto de vista da justiça corretiva. O segundo ponto da apresentação é quando ele, para enfrentar um desafio que a análise econômica do direito oferece para quem está tentando fugir da análise econômica do direito, ou para o próprio método dele, o método pragmático de explicação do Instituto de Torts, ele vai tentar dar uma explicação mais ampla de como o Instituto de Torts se enquadra, né, se articula junto com o restante do ordenamento jurídico. E no final, na última parte, que seria correspondente à leitura 5, ele vai fazer alguns esclarecimentos metodológicos, já depois de expor a teoria dele de forma mais completa. Antes até da gente começar a ver o que é o método pragmático, conforme está aqui no slide que eu passei, eu estou só passando para frente. Vamos dar uma visão geral, além dessa visão geral, de qual que é o projeto dele com esse método pragmático, tá?
O que o Coleman quer fazer para a gente aqui, gente, e nesse ponto é muito importante vocês compreenderem para que ele não seja confundido com outros autores que vão falar de justiça corretiva, é que o Coleman, gente, como um positivista, e por causa do livro dele de 1991, que é o Risks and Wrongs, ele foi muitas vezes acusado de não ser o positivista que ele defende ser. O Coleman, ele não está fazendo aqui uma defesa moral, né? Ele não está tentando justificar o Instituto de Tort Law a partir do princípio de justiça corretiva. O que o Coleman vai oferecer para a gente é um método analítico de explicação. E o que ele quer dizer com método analítico de explicação é a possibilidade de que você consiga explicar um instituto jurídico, tá? Inclusive o princípio, muitas vezes um princípio moral que reja esse instituto jurídico, como no caso da justiça corretiva e do tort law, sem que você precise, ao mesmo tempo, justificar moralmente esse princípio ou mesmo esse instituto, né? O Coleman fala, ele não tem nenhum compromisso com a justiça corretiva ou com o tort law em si. Ele só está falando que da forma como as coisas estão hoje colocadas nos Estados Unidos, na prática dos Estados Unidos, a melhor explicação que você tem do Instituto de Tort Law é a partir do princípio da justiça corretiva, tá? Essa é a ideia central que ele vai passar para a gente, e isso é feito a partir de um método que nós vamos conversar sobre ele agora. E no final, gente, na última parte dessa primeira parte do livro, também da nossa apresentação, ele vai mostrar como essa explicação ajuda a explicar os demais institutos de direito que estão ali em comunicação com o tort law, né? Ele vai tentar mostrar para a gente que o tort não é uma ilha no meio do common law que possui uma explicação própria e que essa explicação própria mais ajudaria a confundir as outras partes do direito do que a melhor explicar essas outras partes do direito, tá? Então, antes da gente entrar nessa defesa dele de uma explicação do Instituto de Tort Law, vamos tentar compreender o método pelo qual ele vai apresentar isso para a gente. Porque ele precisa de um método que permita a ele fazer isso que ele se propôs a fazer, que é explicar sem se justificar moralmente, né? É falar de um princípio moral sem que ele precise começar defendendo esse princípio moral, né? E aí eu falo começar por um motivo muito específico. O método que o Coleman quer apresentar para a gente é diferente do método que normalmente a gente vê aplicado, seja a filosofia política, seja a explicação de um instituto jurídico qualquer. Ele não vai começar falando do princípio em si e justificando e explicando qual é o conteúdo desse princípio, tá? Ele não vai se referir à prática do tort law a partir de um princípio já conceituado, pronto, acabado e justificado, tá? Não é isso que ele vai fazer. Ele vai falar que, apesar disso, muitas vezes, ser o método que nós usamos para analisar os institutos legais em geral, né, e também para analisar instituições políticas mais amplas e qualquer tipo de discussão normativa, ele vai falar que ele não concorda com esse método, porque ele tem algumas premissas metodológicas diferentes, que ele expõe no que ele chama de método pragmático. E essas premissas metodológicas um pouco diferentes vão fazer com que ele se comprometa a partir do meio, que é o que ele fala. Ele vai primeiro tentar identificar, a partir da prática, qual é o princípio relevante que aquela prática expressa, entre aspas, eu vou explicar essa expressa, tá? Qual que é aquele princípio relevante que aquela prática incorpora, expressa, e como esse princípio explica essa prática sem que se separe totalmente dela. Okay? Essa é a ideia central do método dele, né? Inclusive, a gente pode resumir o método dele, que ele poderia dizer que a atividade principal da jurisprudência, né, dentro desse método dele, seria identificar princípios relevantes na prática do direito, né, e como esses princípios relevantes guiam essa prática, ao mesmo tempo em que são compostos por ela mesma. E por que eles são compostos por ela mesma, por essa prática? A gente não precisa que hoje, e a gente acha que a gente nem conseguiria, tentar explicar por que o Coleman nomeia o método dele de pragmático. Essa palavrinha ela é muito utilizada no mundo anglo-saxão, tá? Ela está muito imbricada na história da filosofia analítica, e ela é utilizada de várias formas, com maior ou menor profundidade, com maior ou menor compromisso filosófico com as origens dela, tá?
A gente só precisa tentar mais ou menos aqui identificar o que não é esse método pragmático do Coleman, porque muitas vezes vocês já podem ter ouvido falar de pragmatismo legal nos Estados Unidos, tá? Então, esse método pragmático do Coleman, para começar, não é o pragmatismo legal que comumente se ouve falar nos Estados Unidos e que dialoga muito com a teoria do Dworkin do direito como integridade, né? Tanto a ideia do direito como integridade, quanto essa ideia corriqueira nos Estados Unidos de pragmatismo legal, são teorias preocupadas com teorias da decisão judicial nos Estados Unidos, tá? Como que são feitas, qual a relevância dos precedentes dentro dessas teorias, qual que é a relevância dos contextos, dos casos práticos. O Coleman não está falando desse tipo de pragmatismo. Inclusive, o Coleman acredita que esse pragmatismo legal, comumente nos Estados Unidos, ele não tem um compromisso filosófico muito grande. O Coleman, gente, o pragmatismo dele vai tentar estar, né, pelo menos é o intuito do Coleman, que o pragmatismo dele esteja ligado a raízes filosóficas e tenha um compromisso filosófico mais profundo. Nesse sentido, então, a gente só vai, por último, diferenciar que ele não está falando do que seria um pragmatismo tradicional nos Estados Unidos, que seria um pragmatismo filosófico que surgiu no final do século XIX. O pragmatismo que ele defende é um pragmatismo mais ligado a teorias da linguagem e a epistemologias naturalistas, já do meados da primeira metade do século XX, ok? Ele cita autores como Wilfrid Sellars, como Quine, como o Hilary Putnam e como David Donaldson, né, que são autores que vão fundamentar essa concepção filosófica dele. Como eu disse, vamos só tentar entender quais são os pressupostos dele, que está o suficiente por hoje, mas sabendo que são esses autores, essa tradição linguística, né, mais do que pragmática até, vamos dizer assim, que fundamenta essa concepção dele. Então, ele vai se fundamentar nesses 5 pressupostos metodológicos aí que estão no slide que vocês estão vendo. O primeiro é o não atomismo semântico, gente. Esse não atomismo semântico é a ideia de que nenhum conceito, nenhuma palavra, nenhuma proposição teórica, né, propriamente dita, pode ser compreendida de forma isolada. Todos esses palavras, conceitos, proposições teóricas vão ser compreendidas, no mínimo, em relação a alguns dos elementos que compõem o sistema de significação, significativo, onde é avaliado aquele conteúdo semântico, né? Aquela significação daquela palavra ou daquele conceito. Por exemplo, isso só para vocês entenderem minimamente, em termos de uma palavra, queria dizer que você não consegue entender o conceito de uma palavra, o conteúdo semântico de uma palavra, a significação, no mínimo, fora da frase onde ela está inserida, tá? E isso seria válido para conceitos dentro das teorias onde elas estão inseridas, igualmente para proposições e para as próprias teorias que estão em sistemas de significação maiores, tá? O segundo ponto seria que ele tem compromisso com o que ele chama de uma semântica prático-inferencial. O que ele quer dizer com isso? Você não apreende o conteúdo, o significado de um conceito, ou de uma proposição, ou de uma palavra, por uma operação mental racional qualquer, né, desligada das práticas. Só é possível aprender o conteúdo de uma palavra ou de um conceito na própria prática onde ela está inserida. Isso é feito não por inferências lógico-dedutivas, é feito por inferências práticas mesmo. Com engajamento dentro daquela prática, você vai conseguir perceber os conceitos dali. Ele dá o exemplo, por exemplo, da promessa, né? O que é uma promessa? Não adianta você ficar se remoendo pensando o que é uma promessa se você não se engaja em práticas em que são feitas promessas. A partir desse engajamento nas práticas, sem mesmo se parar para pensar o que é ou não uma promessa, você vai conseguir perceber que uma promessa envolve um compromisso de quem fez a promessa, por exemplo, de comparecer aqui hoje e dar esse minicurso para vocês. Eu prometi que eu ia dar esse minicurso, e cá estou eu hoje, entendeu? Eu tive uma intenção específica, né? Eu vinculei uma ideia de verdade àquilo que eu prometi, e assim por diante. São inferências que são possíveis somente a partir da prática. Mais do que isso, gente, ele vai dar uma ideia, e é a ideia central dele, de que existe a possibilidade de uma explanação por incorporação, tá? E eu já estou me estendendo demais. A explanação por incorporação, gente, é a ideia de que grandes práticas podem ser explicadas
partir da relação dos elementos daquela prática que levam à articulação de um princípio que explicaria aquela prática. E esse princípio, ao mesmo tempo que ele explica essa prática, ele guia essa prática. Nós vamos ver isso daqui a pouco na justiça corretiva e no tort law. E, por fim, gente, o holismo e a revisabilidade, que eu não vou me deter muito neles aqui pelo tempo, mas é basicamente a noção de que a prática tem que ser vista como um todo, especialmente porque existem essas relações de não atomismo entre os conceitos, e a revisabilidade, a ideia de que todo conceito, toda proposição teórica é até certo ponto revisável, né? Ao mesmo tempo que você tem uma postura pragmática de não ceticismo e de talvez relativismo ou não relativismo, depende do autor, você tem que ter a ideia de sempre ser revisável aquilo à luz dos elementos significativos, tá? E aí ele vai exemplificar isso para a gente, que é o ponto central da primeira parte do argumento que a gente está acompanhando, a partir do tort law. Ele vai falar para a gente, vamos entender esse método que eu expus para vocês a partir do tort law, tá? O tort law, gente, ele é um sistema de racionalidade prática, onde vítimas e agentes causadores de dano são chamados a juízo, a vítima leva a causa a juízo, né, para que, a partir de evidências relevantes de responsabilidade, de causação e do próprio dano, possam ser feitas inferências práticas de quem deve arcar com aqueles custos, afinal. Isso é muito próximo do nosso Instituto de Responsabilização Civil, tá? Mas isso é também o que o Coleman vai chamar do núcleo estrutural da prática de tort law deles lá nos Estados Unidos, ok? E aí ele vai falar para a gente o seguinte, e aí o Coleman sempre, quando ele vai tentar expor a teoria dele, isso é uma característica muito interessante dele, ele pega outra teoria divergente para que ele possa discutir, e a partir das falhas daquela outra teoria, ele possa expor como funciona de verdade a teoria dele, tá? E nesse primeiro ponto, como o Leandro propriamente falou na introdução, que é o grande contendor, né, desses autores que buscam dar uma explicação para o direito que não seja a partir da análise econômica do direito, eles vão pegar para discutir a própria análise econômica do direito. E aí o Coleman, ele vai explicar para a gente essa estrutura, então, central do tort law, que ele fala, esse sistema de inferência prática que eu acabei de falar, ele tem algumas características, como, por exemplo, que estão aí no slide. A vítima processa o alegado autor, e não um terceiro qualquer. Eu entro contra o autor do dano, para que eu seja ressarcido. Essa vítima vai apresentar argumentos e evidências de que o autor do dano agiu de forma culpável. Eu traduzi aí, gente, por culpável, só para vocês conseguirem entender, mas a palavra em inglês é wrongfully, é wrong, né? Que não vai ter uma tradução fácil para a gente nesse contexto aqui de tort, responsabilidade civil, não. Mas, basicamente, é a ideia de que o autor agiu de forma a violar um dever de cuidado com relação à vítima, ou seja, ele causou um dano culpável, um dano de uma conduta errada, uma conduta que violou um dever, tá? Então, essa é uma característica central do sistema de tort, né? Eu não levo para o juiz analisar uma evidência de que o autor não agiu com eficiência para prevenir. É diferente essa ideia de eficiência, nós vamos conversar daqui a pouco, né? A wrongfulness, né, da conduta, a culpabilidade dessa conduta e a relação causal dela com o dano são elementos relevantes para o processo, tá? Eu não estou trabalhando aqui como se esses elementos fossem meramente acidentais nessa relação de tort law. E no final das contas, gente, o juiz decide se à luz dessas provas relevantes levadas, e não se à luz de outros cálculos, tá? Que nós vamos entender melhor por que eu estou me referindo a esses outros cálculos, se o autor deve ou não ressarcir a vítima do dano, tá? E especificamente o autor. E aí, antes da gente voltar nesse slide que tem o princípio de justiça corretiva aí no início, o que o Coleman vai falar para a gente é que a análise econômica do direito, como ela parte do que ele tentou falar no início de análise top-down, ela parte de um princípio justificado para tentar explicar a prática, ela não consegue explicar adequadamente a prática do tort law. E aí ele até
ele até fala que é muito irônico. Em geral, a análise econômica do direito é tido como uma teoria que explica muito bem o tort law, mas que é difícil de ser justificada em termos morais. E ele fala, eu estou falando justamente o contrário, né? Eu acho que a análise econômica do direito não explica bem o tort law, né? Ela tem dificuldades de explicar o que ele chamou de núcleo estrutural e também o núcleo semântico, né, do tort law. O núcleo semântico seriam as regras de responsabilização subjetiva e objetiva. Mas vamos nos centrar na estrutura, porque a estrutura tem a ver com o método que ele está expondo, muito mais do que o núcleo substantivo. E ele vai falar o seguinte, a análise econômica é uma análise prospectiva do Instituto de Tort Law. A análise econômica do direito, ela está preocupada, a partir do princípio geral de eficiência e de regulação de riscos, de impor responsabilidade civil, no caso liability, né, que aí eu vou traduzir também de forma grosseira para responsabilidade civil, de forma a incentivar no futuro comportamentos que reduzam os custos e também a frequência de ocorrência desses acidentes. E aí ele fala que, para fazer isso, a análise econômica do direito não consegue adequadamente explicar o que ele chamou de núcleo estrutural do tort law, que nós conversamos agora sobre o que é. E ele vai falar o seguinte, por que a análise econômica do direito faz isso? Porque a análise econômica do direito, gente, como prática perspectiva, ela vai fazer o seguinte, houve um acidente que gerou dano, esse acidente vai ser levado a juízo, e o juiz, numa análise relevante de eficiência, vai avaliar quem seria a figura do cheapest cost avoider, né, que seria a pessoa que, por um menor custo, conseguiria evitar esses acidentes no futuro. E aí, esmiuçando essa ideia de análise econômica do direito, ele vai mostrando de que como essa análise não faz jus à estrutura prática, ao núcleo prático do tort law, ao núcleo estrutural. Ele vai falar, primeiro, que nessa ideia de busca por eficiência e de responsabilização da pessoa que tem condições de evitar danos pelo menor custo possível, você não estabelece relação normativa significante entre os litigantes, tá? Não existe uma relação normativa entre o agente do dano e a vítima, não existe um dever específico entre os dois. O agente do dano só vai ser responsabilizado se ele for identificado como uma pessoa adequada para evitar esses danos no futuro, e a vítima só está ali levando aquela demanda para a justiça porque, por acaso, aquele dano aconteceu com ela. E não existe uma forma mais eficiente, ou não foi identificado ainda pela análise econômica do direito, uma forma mais eficiente de levar essa demanda para a justiça que não através da vítima, tá? Ele vai falar, por exemplo, que além dessa dificuldade de explicação desse núcleo estrutural, a análise econômica do direito, ela obscurece conceitos centrais do tort law, como, por exemplo, o conceito de negligência, né? O conceito de negligência, ele é ligado, na prática, à quebra de um dever de cuidado. Mas se eu analiso o conceito de negligência, por exemplo, pela fórmula de Rand, que seria a fórmula utilizada na análise econômica do direito para avaliar os deveres de cuidado relativos à eficiência, eu estou analisando ali não a relação do agente com o dever de cuidado que ele tem para a vítima. Não é essa relação significativa. Eu estou analisando a relação de vários agentes com elementos de produção. Por exemplo, a fórmula de Rand vai estabelecer uma relação entre os custos de prevenção e a probabilidade de ocorrência do dano em relação aos custos do dano, né? Quando um superar o outro, houve negligência ou não houve negligência. É assim que funciona na análise econômica do direito. Ele vai falar que isso obscurece o sentido de dever de cuidado, né? de relação entre dois desconhecidos que necessitam de se respeitar direitos e interesses recíprocos, ok? E aí se tem outros elementos que eu listei no slide para vocês acompanharem, né? Na análise econômica do direito fica um pouco obscuro do porquê o agente do dano tem que ressarcir a vítima, né? Pode ser um terceiro, né? Não tem motivos para limitar a estrutura bilateral dos tortos na análise econômica do direito. Você pode chamar terceiros a lide, como, por exemplo, acontece em relações de consumidor e assim por diante, né? Eu não vou entrar aqui, eu só estou dando um exemplo para ficar fácil para entender algumas pessoas. Ele vai se perguntar do porquê a própria vítima tem que ser ressarcida, se a ideia é prevenir danos no futuro, né? Que direito que é essa que ela tem de ser ressarcido? E aí
os teóricos da análise econômica do direito vão propor diversos modelos, que seria, por exemplo, o incentivo ao litígio, né? Você tem que ressarcir a vítima para que ele tenha incentivos para entrar com a demanda em juízo, porque se ele não fosse ressarcido de forma nenhuma, ele não teria esse incentivo. Mas você não pode ressarcir demais, porque senão você não estimula a vítima também a tomar cuidados, mas você também não pode ressarcir de menos, e assim por diante, tá? São diversas questões da análise econômica do direito, a gente não tem como se aprofundar em cada um desses elementos agora, senão nós não conseguimos terminar o argumento da parte 1 do livro, né, que é um argumento interessantíssimo de ser terminado, mas o que ele está dizendo é o seguinte: essas características que estão aqui descritas da análise econômica do direito não explicam, literalmente explicam, né, ele não está querendo justificar, essas características centrais aqui do Instituto de Tort Law, que é o bilateralismo e essas relações de prática, de racionalidade prática que são elaboradas em juízo a partir de noções relevantes de responsabilidade, de dever de cuidado, de negligência, de ação, né, de causalidade e assim por diante. Se a análise econômica do direito, para explicar esses princípios, distorce esses conceitos, ressignificando-os a partir de um princípio que foi justificado fora da prática, essa análise não é boa. Boa, na perspectiva do Coleman, vai ser o método dele, que é o seguinte: por esses elementos da prática de tort, ele vai perceber que esses elementos articulam uma ideia de justiça corretiva, que é essa ideia que está expressa aí no início desse slide, que é a ideia de que os indivíduos que são responsáveis pelas perdas indevidas, wrongful losses, de outros indivíduos têm o dever de reparar essas perdas. Esse seria, em síntese, o conceito de justiça corretiva do Coleman. E ele vai falar, esse princípio, esse conceito de justiça corretiva, ele é apreendido a partir das relações que você percebe na prática. Olha, você tem perdas de uma vítima, e essa vítima indica um autor dessas perdas que teria o dever de reparar. E ela teria esse dever de reparar porque são levadas evidências a juízo de que ele agiu de forma incorreta, desrespeitando um dever de cuidado que ele teria para com a vítima. Então, eu percebo a partir dessas relações práticas, eu tenho a inferência prática desses papéis que esses conceitos desempenham nessa relação de tort, desse conceito de justiça corretiva. E esse conceito de justiça corretiva, ao mesmo tempo que ele é inferido da forma como ele é incorporado pela prática, ele vai guiar essa prática. Tá? Ele vai guiar essa prática como? Ele vai permitir que o estudante do direito, né, que a pessoa, que o jurisconsulto perceba na prática quando ela se desvia dos limites que esse conceito de justiça corretiva impõe. Por exemplo, ele vai dar um exemplo para a gente. Se eu, na prática, eu busco responsabilizar aquele que tem maior capacidade de dispersar os custos entre um grupo relevante, eu estou fugindo à ideia de justiça corretiva que é incorporada pela própria prática, né? E aí, então, eu deveria ou não me ajustar ao princípio de justiça corretiva. Se eu não vou me ajustar, se eu vou fazer saídas relevantes desse princípio de justiça corretiva, tem que ser devidamente justificado. Eu já me estendi demais, gente, nessa primeira parte, e eu vou passar agora para a segunda parte, que é quando ele fala o seguinte. E me desculpem se os argumentos são corridos, tá? Mas é um argumento longo do Coleman, e eu não quis me deter só na relação entre tort e análise econômica do direito, porque essa segunda parte também vai ser fundamental para entender o método que ele está querendo expressar. Porque ele vai falar o seguinte, resumidamente, tá? Ele fala muito mais no livro, de forma muito mais detalhada. A análise econômica do direito não explica adequadamente a minha prática de tort law. Pelo contrário, o que explica a minha prática de tort law é o princípio da justiça corretiva. Só que aí, a análise econômica do direito me trouxe um argumento desafiador, um desafio para a minha explicação da justiça corretiva, que foi o seguinte. Eu, análise econômica do direito, tenho muito mais consciência do que você, justiça corretiva. Por quê? Porque eu, a partir da redução conceitual que eu faço ao princípio da eficiência, né, da gestão de riscos, eu consigo explicar não só o tort law, mas também a relação do tort law com outros institutos jurídicos, como o direito contratual, como a questão do enriquecimento ilícito, e assim por diante.
Então, ainda que eu não explique adequadamente a prática e cada um dos conceitos do tort law, eu explico por que nós devemos reinterpretar esses conceitos de forma a enquadrá-los numa explicação mais ampla, por exemplo, do direito privado ou até mesmo do direito como um todo, né? Uma vez que o direito administrativo também, por exemplo, pode ser redigido por esse princípio da eficiência econômica e assim por diante. E aí o Coleman vai falar, esse desafio é um desafio relevante que eu preciso enfrentar. Eu preciso demonstrar que a minha explicação do Instituto de Tort Law pela justiça corretiva também possui consciência, também possui capacidade de explicar o lugar e o papel do Instituto de Tort Law dentro dos demais institutos relevantes de direito, tá? É isso que ele vai falar. E ele vai falar o seguinte, só que diferente da análise econômica do direito, eu não vou fazer uma explicação de consciência redutiva. Eu não vou tentar explicar todo o direito a partir de um único conceito, de um único princípio, que então guiaria e explicaria detalhadamente cada parte daquele direito, né, e daquelas relações práticas daqueles institutos. Ele vai falar, o tipo de consciência que eu vou buscar, e pela própria compreensão que ele tem do direito, é um tipo de consciência que nós vamos sim buscar um princípio superior, entre aspas, né, porque ele não, apesar dele trabalhar em níveis também, como nós não vamos vendo, ele não existe uma hierarquia entre princípios, mas eu vou também identificar um princípio superior, ou pelo menos um princípio mais abstrato, por meio do qual eu consiga explicar o papel de princípios um pouco mais concretos na articulação prática dos institutos e de por que cada um daqueles princípios são importantes para a prática, porque eu não posso me livrar daqueles princípios, porque um determinado ramo do direito não se confunde com outro, possui uma lógica diferente, mas ao mesmo tempo faz parte de um corpo teórico maior. É isso que ele vai tentar explicar, tá? Que ele vai falar que a consciência da explicação dele de justiça corretiva depende dessa compreensão. E aí ele vai trazer a hipótese dele. Ele vai falar o seguinte, a explicação do tort law pela justiça corretiva é consciente a partir do momento que eu entendo que a justiça corretiva possui uma relação relevante com os institutos de justiça distributiva, em que, juntos, esses institutos articulam uma noção relevante de fairness na distribuição, né, na alocação dos custos dos infortúnios da vida. E aí vamos entender essa frase, gente, tá? Ele vai falar o seguinte, pelas práticas político-sociais, né, pelas práticas de direito, pelas práticas de responsabilização que existem hoje nos Estados Unidos, eu consigo articular uma noção geral de fairness, né, essa palavra em geral ela é traduzida como equidade, mas eu preferir não traduzir ela nessa apresentação, tá? Mas essa noção de equidade, de fairness na alocação dos infortúnios da vida. E o que são esses infortúnios da vida, gente? São custos de eventos, de vicissitudes em gerais que acontecem na vida de uma pessoa, tá? Ele vai falar que essas vicissitudes, esses infortúnios podem acontecer atribuíveis a uma pessoa determinada ou não atribuíveis a uma pessoa determinada. Isso para ele é uma definição pré-teorética. E aí ele vai falar que, juntos, esses institutos de justiça corretiva e de justiça distributiva, assim como a prática de tort articula, né, incorpora e expressa um princípio de justiça corretiva, as práticas de responsabilização em geral, que inclui responsabilização corretiva e distributiva, articulam, incorporam, expressam essa noção de fairness na colocação desses infortúnios em geral. A justiça corretiva incorporaria, expressaria essa ideia de fairness enquanto infortúnios que seriam atribuíveis à ação de uma pessoa, e a justiça corretiva daria conta de parte daqueles infortúnios que não são atribuíveis a ninguém específico e que, no caso, então, seriam distribuídos entre os atores sociais relevantes. E ainda teria de sobra, aí, vamos dizer, né, aqueles infortúnios que não são nem atribuíveis a alguém específico, nem atribuíveis a ninguém específico, obviamente, mas que também não são redistribuídos e que são suportados pela pessoa que sofreu esses danos. Ok? Ele vai falar o seguinte, a justiça corretiva me permite
identificar quais são as situações sociais que são atribuíveis a alguém em termos de responsabilidade por um resultado. E a justiça distributiva, juntamente com a corretiva, me permite alocar, né, verificar qual é o fairness adequado na alocação desses demais infortúnios. Ou seja, uma não é antecedente à outra. A justiça corretiva não depende de uma alocação distributiva anterior e nem a justiça distributiva depende de uma alocação atributiva anterior. Elas se acomodam na prática, e na própria prática elas se concretizam, ou seja, o princípio mais abstrato do fairness se concretiza nessas práticas que têm esses princípios por ela expressados e que, ao mesmo tempo, explicam essas práticas. Gente, essa relação ela é um pouco complicada, tá? Mesmo, de incorporação e explicação. Se vocês não forem entendendo elas ao longo da explicação, a gente tenta conversar sobre elas depois, mas talvez a explicação metodológica final ajude a compreender, tá? E aí, gente, como ele dá essa explicação de consciência para a teoria dele de justiça corretiva, ele vai falar o seguinte: como eu estou falando que a justiça corretiva se encaixa numa explicação maior de fairness na alocação dos custos e infortúnios da vida a partir da relação que ela tem com a justiça distributiva, eu preciso entender quando uma determinada ação ou um determinado resultado, por exemplo, um dano, é atribuível à ação de alguém. E aí, gente, ele tem medo entre aspas, né? Ele tem receio de que nós caiamos na pegadinha de seguir a nossa intuição, porque nós temos uma noção intuitiva de que determinado resultado é atribuível a alguém quando esse resultado for causalmente ligado à ação dessa pessoa. E aí ele vai gastar uma grande parte da leitura 4, da parte 1 do livro, que é o que nós vamos discutir agora, verificando quando nós somos responsáveis por determinado resultado na nossa ação. Isso é importante para ele, gente, porque como ele está subordinando, entre aspas, né, ele está relacionando o princípio da justiça corretiva à alocação político-moral de custos da sociedade, né, ou num conceito de moralidade política, né, fica melhor de falar, dentro de uma sociedade, ele não pode se dar o luxo de que essa atribuição de resultados à ação seja pré-teorética, seja anterior a essa alocação. E para isso, gente, como eu já disse, o Coleman, ele gosta sempre de pegar uma teoria para discutir, ele vai pegar a teoria libertária, né, do libertarianismo de responsabilidade por resultados, para que ele possa mostrar de que não existe essa possibilidade de que um resultado seja atribuído à ação de alguém sem que exista uma noção de alocação relevante anterior. Ok? E é por isso que ele vai entrar nesse assunto mais específico, né? Ele precisa mostrar que é verdadeira, né? Verdadeira não, né? Vou usar essa palavra não, mas ele precisa mostrar que é coerente a noção de consciência que ele está usando. Ele precisa mostrar que a relação do princípio de justiça corretiva com fairness é mais forte do que a relação da justiça corretiva com alguma possível avaliação pré-teorética de atribuição de resultados por ação. E ele vai falar com a gente o seguinte: vamos pensar então no libertarianismo. Vamos pensar, desculpa, primeiro na causalidade, que é o intuitivo. A causalidade fala que nós somos responsáveis por aquilo que nós demos causa. Ele vai falar, isso para começar é incompleto, porque quando eu falo que eu vou responsabilizar por causalidade, eu não consigo ter elementos que vão me permitir perceber o que eu faço com aqueles infortúnios, com aqueles custos que não são atribuíveis a ninguém. Então, eu preciso de uma noção de moralidade política anterior para que eu faça essa escolha, que é, por exemplo, uma escolha entre libertários e liberal-igualitários, né? Desculpa que eu não tenho tempo de entrar nesses conceitos aqui agora, gente. Mas ele vai falar comigo o seguinte: os libertários vão falar que o que não for causa de ninguém, da ação de ninguém, ninguém arca com esse custo. Quem arca o custo, na verdade, é quem sofreu o dano. E os liberais igualitários vão falar, olha, salvo exceções, óbvio, né? Mas se esses custos não são atribuíveis a ninguém, acho que nós deveríamos, numa sociedade de cooperação, né, de esforço cooperativo, dividir esses custos. E ele vai falar, só a causalidade não explica. Eu preciso de outros elementos político-morais. Meu tempo está apertadíssimo já.
Dentro, então, da ideia de libertarianismo, ele vai falar, o libertarianismo vai falar que a atribuição de resultados se deve a uma noção de autopropriedade, que é uma noção de moralidade política, tá, gente? Não é uma noção jurídica de propriedade, não. Que é uma noção de que eu sou senhor de mim mesmo, eu tenho propriedade sobre mim, e como eu sou uma pessoa que age intencionalmente, com volição, eu tenho propriedade não só sobre mim, mas também sobre o resultado das minhas ações, ok? E como eu tenho propriedade sobre o resultado das minhas ações, eu tenho que arcar com os custos das minhas ações, ainda que eles não tenham sido intencionais de uma forma forte, ainda que eles sejam simplesmente decorrentes da minha ação. A gente está acostumado com essa noção dentro do nosso sistema de responsabilidade civil. E aí o liberalismo vai falar, olha, gente, então eu arco com os custos a que eu der causa, porque eu sou dono, sou senhor de mim mesmo. E o Coleman vai falar, negativo. Essa concepção de responsabilidade por resultado não nos atende porque ela é naturalista, ela não consegue nos dar uma ideia, no fundo, de de quais são os custos de uma atividade. E aí ele vai dar um exemplo. Ele vai falar o seguinte, pensa só em dois criadores, né, dois agropecuários, dois donos de fazenda, um que tem vacas, outro que tem uma plantação de milho. Ele vai falar, suponha que as vacas do senhor X comem parte da plantação de milho das vacas do senhor Y. Aí alguém pode falar, quem é o responsável por esses custos? Quem deu causa a esses custos? Né? Quem era o senhor da ação que levou a esses custos? Depende de quem tinha o dever relevante de cuidado no caso. Era o dono da vaca que tinha que ter construído uma cerca? Ou era o dono da plantação de milho que tinha que ter construído uma cerca? Ou era o dono da plantação de milho que tinha que ter plantado o milho dele mais longe da divisão das propriedades? E assim por diante. Definir quem é o responsável pelo resultado depende da definição de quem tinha o dever de cuidado relevante na situação. Tá? É assim que ele vai, de certa forma, refutar essa noção naturalista de definição de custos dos libertários. E mais do que isso, ele vai falar o seguinte, a noção libertariana de responsabilidade por resultados, ela é pré-teorética. Ela, como pré-teorética, ela vai constranger as instituições políticas relevantes. E não o contrário. Ou seja, a partir da noção de responsabilidade por resultados que eu vou definir o que é justo e o que não é justo em âmbito político. Por exemplo, no caso dos libertários, eles diriam que é justo uma noção de responsabilidade objetiva, né, que eu sempre arque com os custos das minhas atividades. Isso vocês poderiam entender, por exemplo, no trabalho do Arthur Ripstein, né, que é um trabalho antigo, mas muito interessante ainda sobre esse tema, e que, ao mesmo tempo, não seriam justas instituições de redistribuição coercitivas, por essa ideia de autopropriedade, tá? Ele vai falar que isso não é verdade, porque a resposta à alocação depende da definição do dever de cuidado relevante. E eu só tenho o dever de cuidado relevante a partir dessas instituições políticas. Então, não tem como a ideia de responsabilidades por resultado ser anterior à ideia de alocação. Ele vai fazer um debate depois, gente, semelhante ao Stephen Perry, que é uma pessoa que altera, né, um teórico que vai alterar um pouco essa noção libertária de responsabilidade por resultados. Como meu tempo está avançadíssimo, eu vou saltar o Perry e eu vou pedir 1000 desculpas, eu vou tentar extrapolar no máximo 5 minutinhos do tempo. Perdão, Leandro, perdão, Iago. Mas eu vou tentar terminar. Se eu não conseguir em 5 minutos, eu vou terminar do jeito que der, tá? Me desculpem. Aí o Perry vai falar o seguinte pra gente. O Perry não, desculpa. O Coleman, então, ele está fazendo essa defesa. Para o Coleman, no final das contas, não adianta tentar defender de que existe uma possibilidade de se atribuir responsabilidade por resultados sem que exista antes uma atribuição relevante de deveres de cuidado. Ou seja, responsabilidade para o Coleman significa o que nós devemos um ao outro. E o que nós devemos um ao outro, gente, é uma noção ampla. É tanto que nós devemos um ao outro do que seja decorrente daquilo que é devido à minha ação e também daquilo que não é devido à minha ação. As instituições de redistribuição são também instituições de responsabilização nessa visão do Coleman, tá? Só que uma
é uma instituição de responsabilização que não está ligada à ideia de responsabilidade por resultados, a outra está ligada à ideia de responsabilidade por resultados. Só que ambas dependem do conceito abstrato de fairness. Só que, ao mesmo tempo, gente, são essas próprias instituições, no método pragmático, que dão conteúdo a quais são esses deveres de cuidado. Eu só sei o porquê eu sou responsável por bater pelo dano decorrente de ter batido o meu carro no carro do Leandro, porque as práticas de torte responsabilizam, em um sentido relevante, o autor desse dano. E isso, juntamente com a ideia de que não são redistribuídos esse dano por acidentes individuais, eu tenho a noção relevante, a princípio eu começo a dar concretude tanto à ideia de fairness na alocação quanto à ideia de justiça corretiva, de que nesses casos existe uma relação relevante de atribuição de responsabilidade. E não o contrário, não é porque eu estava ali na direção do carro e bati o carro que eu vou pagar, que vai ser alocado o custo para mim. É porque eu tinha o dever na direção, ou seja, é a definição anterior, eu tinha o dever de tomar cuidados que eu não tomei, por exemplo, eu estava acima do limite de velocidade, e pela quebra desse dever, eu gerei o dano. Tá? Então, não é só causalidade, não é só previsibilidade e evitabilidade, é a noção relevante de um dever de cuidado que permite que eu defina a responsabilidade. Ou seja, é a noção relevante de fairness na alocação dos próprios deveres, da liberdade de ação, que permitem essa essa relação entre o princípio de justiça corretiva e o princípio superior de fairness e, consequentemente, a ideia de justiça redistributiva. E para a gente terminar, gente, então, no final das contas, o Coleman, depois de fazer essa noção dele, tanto da relação substantiva entre justiça corretiva e distributiva, quanto do método pragmático, como ele funciona na identificação dos princípios na prática, e da explicação da própria relação do torte com a justiça corretiva, ele no final vai fazer alguns esclarecimentos metodológicos que são importantes, que a gente precisa entender. Porque ele vai levantar a segunda dúvida que é relevante. Ora, se eu identifico o conceito pela própria prática, como que eu explico essa prática por meio desse conceito? Qualquer coisa que seja prática, então vai ser o conceito. Ele vai falar, não, calma lá, não é assim. Não é qualquer prática que vai ser reveladora, entre aspas, desse conceito. Reveladora, gente, eu estou falando entre aspas, porque essa tese dele, ele vai esclarecer no livro, ela é semântica, tá? Ela não é uma tese epistêmica. Você não percebe os princípios na prática, que são princípios separados. A prática faz parte do próprio conteúdo significativo do princípio, tá? Então, você percebe, sim, o princípio pela prática, mas não é qualquer prática que vai expressar aquele princípio. Por quê? Porque esse princípio, gente, ele possuía para o Coleman, na visão dele de holismo, que é um dos princípios metodológicos dele, um núcleo significativo, um núcleo semântico relevante, significativo, que não é idêntico à prática. Como que esse conceito, se ele é identificado na prática, ele consegue esse núcleo? Ele consegue esse núcleo porque ele é um conceito que é informado por todas as práticas do qual ele figura. Pensa só, a própria noção de responsabilidade. A noção de responsabilidade, ela não está só no tort law. Ela também está no direito contratual, ela está também no direito administrativo, ela está fora do direito, ela está nas nossas noções morais cotidianas de responsabilização moral, né? Eu sou responsabilizado, muitas vezes, por atitudes que eu tive. Então, esse conceito de responsabilidade, ou conceito de justiça corretiva, ou de fairness, ou de justiça distributiva, ele vai ter um núcleo de significação que é informado e nunca vai ser dissociado dessas diversas práticas nas quais ele figura. E a partir desse núcleo de significação central, ele vai informar e guiar essa prática. Ele vai falar, olha, distribuição de custos entre pessoas que têm maior capacidade de retribuição não estão de acordo com a ideia de justiça corretiva, porque eu não consigo pegar essa noção de justiça corretiva das diversas práticas onde ela se situa, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu falei muito corrido, eu peço desculpas. Eu espero que tenha dado para acompanhar. Eu estou aberto a perguntas ainda que eu não
tenha, acredito, a capacidade de responder todas que sejam dadas, mas eu espero minimamente que tenha dado para acompanhar o método e as propostas substantivas do Coleman, tá? Eu vou até parar de compartilhar aqui. Como é que eu paro de compartilhar? Achei. São propostas que são muito distantes desse metodologia acostumados a usar normalmente, mas o Coleman, gente, ainda que a gente não concorde com nada que ele fale, ele é fundamental porque ele vai trazer para a gente um conteúdo analítico significativo para a gente dar andamento aos nossos estudos. Desculpa os 5 minutos que eu passei, eu vou encerrar. Davi, muito obrigado. Só para esclarecer, nós estamos com alguma dificuldade ainda no uso da plataforma, porque o Iago, que é o piloto, uma dificuldade de configuração nossa, ele não consegue se comunicar conosco. Então, nós estamos aprendendo a ler os sinais, quando é que é para eu falar. Aí eu vi o ao vivo aqui e deduzi que o Iago passou para mim. Davi, muito obrigado. Eu fiquei encantado com a palestra. Eu gosto muito do Coleman e gosto particularmente desse livro que tu escolheu. Depois tem a parte do positivismo, né? Mas ali no início são 70, 80 páginas sobre eu não sou tão preciso assim, né? Então eu digo responsabilidade civil mesmo. Depois até podemos debater sobre isso, mas então são algumas dezenas de páginas sobre responsabilidade civil que eu considero primorosas. Para mim não precisava ter escrito mais nada, bastava essas 70, 80 páginas. E fico admirado assim, da tua capacidade de tratar, porque são páginas memoráveis porque ele dá conta assim, de muitas questões, e fiquei admirado com a tua capacidade de síntese, né, de apresentar, não tudo, né, mas boa parte do que tem de importante nessas páginas para nós hoje. Aí falei para vocês, né, da minha dificuldade de comunicação com o Iago. Supostamente o Iago deveria passar para mim perguntas que vocês estão fazendo, mas ele não passou ainda. Então, enquanto eu tento me comunicar com o Iago aqui pelo WhatsApp, eu já vou fazer uma pergunta minha para o Davi. Vocês me desculpem por isso, né? Não deveria atropelar as perguntas de vocês com uma pergunta minha, mas porque eu por enquanto não tenho uma pergunta para fazer que não é essa minha. É o seguinte, Davi, eu queria ver o que te parece, né? Eu sou um admirador do Coleman, mas nós temos que avaliar e pensar o que tem de bom e o que tem de ruim, né? Eu te pergunto sobre uma certa timidez dele, né? Essa insistência em evitar a questão normativa, né? Não tratar de frente dela, que faz com que ele diga, né? Olha, o meu esforço é um esforço para explicar a responsabilidade civil, não é um esforço de justificação. Se vocês quiserem acabar com a responsabilidade civil, substituir a responsabilidade civil por um seguro social, bom, eu não tenho de antemão nada a objetar, né? E não só isso, né? A condescendência que ele tem com certas decisões. Eu lembro, não nesse livro, né, na prática do princípio, mas no livro anterior, o
o Riscos e Ilícitos, quando ele trata de uma decisão famosa de um tribunal americano sobre um medicamento que causou um efeito colateral inesperado, né? E não sabia das várias fabricantes daquele medicamento qual havia vendido o produto para a vítima, né? E aí, então, a decisão foi de dividir a responsabilidade de acordo com a fatia de mercado de cada uma das fabricantes. É uma decisão que segue um raciocínio aparentemente econômico, e ele diz, olha, tudo bem, né? Eu não sou um purista da justiça corretiva, então, se as nossas práticas de responsabilidade civil começam a incorporar princípios, né, o raciocínio econômico, bom, paciência. Então, a minha pergunta para ti é se ele não apresenta uma defesa tímida demais de uma visão moralista da responsabilidade civil contra a análise econômica, né? Se, na hipótese, né, de o raciocínio econômico invadir os nossos tribunais e daqui a pouco nós temos uma prática totalmente transformada, tudo que o Kuhlman poderia dizer diante desse cenário possível seria, olha, uma vez o princípio da justiça corretiva apresentou um retrato fiel do que era a responsabilidade civil. Não é mais assim. A nossa responsabilidade civil, hoje em dia, ela segue uma lógica eficientista e, bom, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Eu quero saber se tu concorda com essa minha interpretação, né, de que o Kuhlman é tímido assim, e se tu comunga comigo de uma certa insatisfação com essa timidez. Iago, eu tô. Eu tô esperando passar o ao vivo aqui para mim, será que tá certo, né? Aí, agora chegou aqui o ao vivo aqui para mim. Eu vou responder, então, a pergunta do Leandro, gente. Se o Kuhlman, ele é muito tímido em relação à defesa moral, né, a justificação do Instituto de Tort Law a partir da justiça corretiva e desse incômodo que existe com esse descompromisso que ele tem com a justiça corretiva, que de fato ele tem um descompromisso, né? Ele não é como, por exemplo, autores que nós vamos ver mais para frente no curso, eu imagino, que são defensores e que falam que não existiria direito sem justiça corretiva, pelo menos não direito privado, assim por diante, né? E não sei se me gera incômodo, viu, Leandro? Porque eu tento compreender a postura dele, porque, como eu disse no início da palestra até, o Kuhlman, ele está inserido em vários campos de pesquisa, ele não pesquisa só o tort law, né? Ele pesquisa também questões relativas a positivismo jurídico e ao conceito de direito, propriamente dito, né? Ele comunga de posições muito próximas da do Hart, por exemplo, né? Todos dois seriam defensores aí do que é chamado de um positivismo jurídico inclusivista. E ele tem o cuidado, isso que você chama de timidez dele na defesa, na verdade, eu entendo como o compromisso dele com todo o corpo teórico dele, né? Ele não tem um compromisso só com o tort law, ele tem um compromisso também com o positivismo jurídico, que é isso que ele faz no livro, mais para frente, né? E como que ele faz isso? E por que ele não pode se comprometer com... Eu não acho que eu não vou conseguir explicar isso adequadamente, mas só para a gente ter uma ideia. Por que ele é tímido? Por que ele não se compromete com a ideia de justiça corretiva em si, moralmente falando, em termos de justificação? Ele foi acusado por alguns autores, depois do livro dele, do Risks and Wrongs, né, do Riscos e Ilícitos, que você falou, de desenvolver um projeto durkheimiano, de justificação do direito, né, de reconstrução interpretativa do tort law a partir do princípio de justiça corretiva. Ele está falando, não, calma lá, eu sou um positivista. Para mim, e aí positivista, gente,
numa ideia de que todo direito tem que ser explicado a partir de práticas sociais, né, que não tenham relação obrigatória com princípios morais. Ele vai falar, olha, eu sou um positivista. Para mim, o direito se define a partir de práticas sociais relevantes e comportamentos convergentes que permitem a identificação, né, de uma regra de reconhecimento que permite a definição de validade do que é e do que não é direito naquela prática. E eu até aceito que essa regra de reconhecimento pode ter uma relação com algum princípio moral, mas eu não posso definir o que é o direito a partir dessa justificação moral. O direito ele é definido pelo cânone positivista, pelo que ele vai chamar me esqueci agora, mas ele tem um nome próprio, que é regra de convencionalidade, alguma coisa assim, em que eu até posso identificar princípios morais como próximos da regra de reconhecimento, eu não sei exatamente, eu não li com profundidade, mas eu não posso me comprometer com a justificação desses princípios, porque isso me compromete na minha postura positivista. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser positivista a ponto de não reconhecer que práticas revelam princípios morais e que os agentes relevantes daquela prática se engajam moralmente nesse princípio e desenvolvem. Eu, como jurisconsulto, vamos falar assim, né, como prático da jurisprudência, eu identifico esses princípios e explico à medida que a prática se distancia desses princípios, mas eu não me comprometo com ele. Mudou, eu vou continuar explicando. Encerrei, né, a resposta. Tá. Agora chegaram as perguntas aqui para mim, tá? E é o seguinte, ó, perguntas muito interessantes, mas não vai dar tempo de fazer todas. Então, eu vou passar para o Davi. Davi, até te peço para... talvez seja bom tomar nota e, se quiser pedir para eu repetir, para te ajudar, porque eu vou então passar duas perguntas mais para o Davi, que são as perguntas do Gabriel Fernandes e... Tá. Uma segunda pergunta que veio anônima, mas não tem problema porque essa pergunta ainda vai dar tempo de o Davi responder. Mas aí depois vieram mais perguntas da Flávia, não tem o sobrenome dela aqui, e do Arthur Feijó. O que eu vou pedir para vocês dois, Flávia e Arthur, é para vocês passarem para o Iago um e-mail, tá? Porque aí nós vamos encaminhar para o Davi essas perguntas de vocês e pedir que ele responda, tá? Não hoje, né? Ou quando ele puder, tá? Eu tenho certeza de que ele vai fazer isso. Certo, eu aí peço, então, em particular, desculpas para vocês pelo adiantado da hora. Vamos ficar então, como eu disse, duas perguntas. Primeiro, Davi, a pergunta do Gabriel Fernandes é uma pergunta que tem alguma similitude com a que eu fiz, com a vantagem que ele perguntou de uma maneira mais refinada. Então te preparei para uma versão superior da minha pergunta. Tá? Vamos lá. Então, abre aspas. Eu gostaria de voltar ao método de Coleman, de que sua teoria seria uma explicação da justiça corretiva, mas não uma justificação de seus valores. Pelo texto e pela aula, tive a impressão de que Coleman está efetivamente justificando o método de justiça corretiva como uma escolha de moralidade política. As críticas à teoria da análise econômica do direito são um exemplo claro disso. Dizer que não há relação normativa relevante entre as partes em razão da realização do princípio da eficiência é justamente dizer que a melhor interpretação da prática exige reconhecer uma relação normativa entre autor e réu. Como aparenta estar justificando uma concepção de prática de justiça corretiva e não apenas a explicando. Como você vê isso, Davi? Davi, por mímica, para nós não precisarmos da intervenção do Iago, positivo se deu para entender, ou faz assim, mais uma vez, se quiser que eu repita. Tá.
Bom, e a segunda pergunta, então, que veio anônima, se a autora ou o autor quiser se identificar, agradecemos. Vamos lá, abre aspas. No que se refere à consiliência da teoria do Coleman, ele parece harmonizar bem os TOS com instituições distributivas na questão da distribuição dos infortúnios. Nos capítulos indicados, no entanto, ele não parece tentar em nada conciliar o TOS com o direito contratual, que parece tão próximo. Há algum papel para os contratos na teoria do Coleman? Davi, positivo ou, mais uma vez? Ok. Então, eu vou avisar para passar a palavra para o Davi. Por favor, aguardem alguns instantes. Então, gente, a primeira pergunta eu não sei se eu consigo responder, é uma pergunta que foi muito bem formulada e muito difícil, né? Eu vou tentar só falar o seguinte, eu vou tentar imaginar, né? Eu sei que isso não é apropriado em algumas discussões mais profundas, mas vamos tentar imaginar o que o Coleman diria. Primeiro, eu só vou fazer uma observação importante. O Stephen Perry, que é o autor que é criticado pelo Coleman, na leitura 4, ele vai acusar o Coleman depois, né, na resenha que ele faz do livro, de ter sim um projeto justificatório, mas não diretamente no tort law. Ele vai falar que o Coleman, a partir da concepção de fairness relevante que ele desenvolve na leitura 5, que é uma concepção de fairness que aí vai além do fairness na alocação de custos, né, mas que vai para a ideia de fairness entre relação de reciprocidade, entre pessoas livres iguais, num empenho cooperativo e assim por diante, que quando o Coleman identifica, né, essa concepção de fairness que estava por trás do argumento dele o tempo inteiro, ele mostra que ele estava fazendo ali um processo interpretativo justificatório de toda a estrutura de fairness na alocação de custos que ele defendeu que era meramente explicativa e revelada na prática, né? E eu não vi se o Coleman depois tem uma resposta ao Perry nesse ponto, né? Que seria interessantíssimo de ver exatamente o que ele responde. Agora, especificamente ao tort law, o que o Coleman falaria para o Gabriel Fernandes, eu imagino, é que ele não fez uma escolha ao identificar se há ou não relação normativa relevante entre as partes, né? Eu estou só imaginando aqui. Ele diria que o sistema de inferência prática do tort law que mostra isso. Ele vai falar, olha, não sou eu que estou falando. Eu estou falando que quando o litigante, né, quando a vítima vai a juízo, ela não chega com uma evidência lá falando, olha, magistrado, eu tenho aqui evidências de que o dono da indústria X não tomou os precauções. Vamos pensar em indústria, não que a gente pense em produto e não fica legal, mas eu tenho aqui evidências de que o companheiro que bateu no meu carro não fez os investimentos corretos em segurança no carro dele, a revisão está atrasada há 3 anos, o cinto de segurança está... Não é esse tipo de evidência que é levada a juízo. São evidências de comportamentos que dizem respeito ao descumprimento de deveres de cuidado, mas não deveres de eficiência. São deveres de cuidado em relação à vítima. Essa, ele vai falar, na prática, a relação normativa relevante. Eu não estou ignorando que possa ter outra relação normativa relevante se a prática fosse outra. Isso eu só estou imaginando o que o Coleman responderia. Então, na visão dele, ele está só explicando a prática. Ele não está justificando. Tanto que, como o Leandro disse na pergunta dele, ele não tem problema se essa prática se alterar. Ele só vai fazer o seguinte requisito. Enquanto o núcleo central, e aí eu não sei até que ponto ele estenderia esse núcleo, mas enquanto o núcleo central do tort for a justiça corretiva, esses desvios do núcleo têm que ser justificados. Como são, por exemplo, na responsabilidade por produtos nos Estados Unidos, né, que é próximo aqui da nossa ideia de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Lá você vai ter uma relação que é quase econômica mesmo, na prática, inclusive, né, como essa decisão ali que o Leandro citou na pergunta dele. E o Coleman não tem problema nenhum com isso. Ele vai falar, só que a gente hoje só consegue entender essa sistemática prática da responsabilização por produtos como um desvio justificado do núcleo central, que é explicado não pela ideia de eficiência.
Então, eu acho que isso, pelo menos, começa a responder a pergunta do Gabriel. Eu confesso que eu não tenho condições de responder plenamente, né, até mesmo porque eu tenho minhas dúvidas também se o Coleman não tem aqui, na verdade, um projeto interpretativo, justificatório quase, né? Eu não vou falar interpretativo não, que remete ao Dworkin, mas pelo menos justificatório de alguma forma, tá? E a pergunta anônima com relação ao papel dos contratos, eu acho muito difícil eu poder fazer essa afirmação aqui, eu estaria sendo quase leviano se eu falasse que há, sim. Eu imagino que o Coleman imagine que existe esse espaço porque ele está tentando ser conciliante. Ele não quer que a ideia dele de justiça corretiva e de alocação de custos fique perdida, fique separada, sem qualquer relação relevante com o direito contratual, né? No riscos ilícitos, ele tem uma parte que ele fala de direito contratual. Só que aí, na época, eu acho que ele ainda não tinha para ele próprio, de forma muito clara, o método que ele usa, né, no prática do princípio, e ele fazia uma análise top-down, que ele chama, do direito contratual, né? Ele partia da ideia de que o direito contratual, diferente do tort law, ele não precisaria partir do meio, né, do princípio que explica a relação entre fairness e distribuição de riscos, né? No riscos ilícitos, inclusive, ele ainda tinha ideia de distribuição de riscos, mas enfim. Ele vai falar, não, que o direito contratual ele vai ser explicado a partir de um tipo de liberalismo que ele articula, né, de um liberalismo de mercado, né, que ele articula no livro, e que esse direito contratual seria uma constrição relevante ao mercado para que se gere eficiência, né? O termo não está exato, não, de constrição relevante, mas a ideia é essa. Ele explica o direito contratual no riscos ilícitos dessa forma. Se isso se enquadra na visão que ele tem hoje de fairness e de consciência, eu não consigo falar sem ter uma reflexão e um debate sério sobre pontos específicos das teorias. Mas eu acredito que ele tenha na cabeça dele o espaço para a teoria contratual ali. Eu acho que ele resolveu aposentar antes de escrever isso para a gente. Pelo menos eu não vi ainda, né? Coleman escreveu muito pouco depois do Prática do Princípio, alguns artigos, etc., né? Mas é isso. É o que eu acho que eu tenho para esclarecer sobre as perguntas. Espero que não tenha ficado tão solto. Só um comentário sobre essa última pergunta. É uma curiosidade que eu tenho também, Davi, e eu concordo inteiramente com a tua leitura, né? No riscos ilícitos, são abordagens diferentes que ele, no último capítulo, tenta conciliar. Não sei se é bem sucedido, mas é ao mesmo tempo um livro em que ele não parece ainda ter tanta clareza sobre o método quanto no Prática do Princípio, né? E eu não sei se ele vai escrever, então talvez esse mistério nunca se desvende, né? Se aquela abordagem do direito contratual do livro do início dos anos 90 se manteve, né? Mas, assim, para dizer o seguinte, Davi, meus parabéns, eu fiquei muito contente, gostei muito, e gostei também, fiquei encantado com a qualidade das perguntas. Eu comecei falando que era um curso para iniciantes, mas nem todos são iniciantes, alguns são bem iniciados, as perguntas revelam isso. Então, só reiterar o pedido para aqueles que eu não tive tempo de atender, né, fizeram perguntas e não deu tempo de repassá-las para o Davi, que eu não tenho comunicação com o Iago, então eu não sei dizer se já fizeram o que eu pedi, mandar o e-mail para ele, para que o Davi possa responder. Se não fizeram ainda, façam, por favor. E então eu vou... mais uma vez, né, pedir que vocês tenham compreensão com as nossas dificuldades de primeiro dia. Vamos ver se para a palestra seguinte, que é daqui a 2 semanas, né, no dia 15, então, em geral, nós vamos ter esse intervalo de 2 semanas, nós já conseguimos adestrar essa plataforma, ou então, pelo menos, nos acostumar com os limites. Então, agradecer muito ao Davi,
pela palestra brilhante que nos deu, agradecer ao Iago pelo suporte e vocês todos pela presença. Então, assim que eu conseguir me comunicar com o Iago, nós vamos encerrar a transmissão. Muito boa noite a todos e até então, daqui a 2 semanas, até a quinta-feira, dia 15. Até mais.